Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também está bem, está com saudades de todos. Muito bem, hoje nós vamos para mais um vídeo de história, certo? Nós vamos nos aprofundar um pouco mais num assunto que já vem sido falado desde o terceiro, quarto ano, certo? Para a gente poder seguir adiante no nosso conteúdo, a prof vai aprofundar mais esse assunto. Foi o assunto da apostila, certo? Lá na página 220, onde fala sobre a miscigenação, certo? A prof fez mais alguns detalhes para que vocês pudessem entender um pouco melhor todo esse processo. Porque a partir de agora, na apostila, nós vamos falar bastante sobre isso, sobre os direitos dos africanos, os direitos dos índios, certo? Por isso que a prof vai se aprofundar um pouco mais nesse assunto, certo? Então, vamos lá. A prof vai colocar aqui a apresentação em tela, para que vocês possam acompanhar junto comigo, certo? Vamos lá. Então, está aqui, miscigenação e luta por direitos. A prof já explicou isso no vídeo anterior, certo? Mas não é isso que a prof quer mostrar. Eu quero mostrar esse aqui, que a prof fez. Miscigenação. Vamos conhecer a história mais a fundo. Então, diz assim, a população brasileira é bastante miscigenada. O que é miscigenada? Misturada, certo? Isso ocorreu em razão da mistura de diversos grupos humanos que aconteceu no país. São inúmeras as raças que favorecem a formação do povo brasileiro. Os principais grupos foram os povos indígenas, africanos, imigrantes, europeus e asiáticos, certo? Lembrando que imigrantes europeus são de outros países que vieram para cá, certo? Como alemães, italianos, que vieram para cá, para o nosso país. Então, os povos indígenas. Antes do descobrimento do Brasil, o território já era habitado por povos nativos. Nesse caso, os índios. Existem diversos grupos indígenas no país. Entre os principais estão os Carajás, os Bororó, os Caigangue e Yanomami. No passado, a população desses índios era de quase 2 milhões de pessoas. Gente, olhem quantos índios existiam. Os povos africanos, grupo humano que sofreu uma migração involuntária. Por que involuntária? Porque eles não vieram porque eles quiseram. Eles foram capturados e trazidos para o Brasil, especialmente entre os séculos XVI e o século XIX. Nesse período, desembarcaram no Brasil milhões de negros africanos que vieram para o trabalho escravo. Os escravos trabalharam especialmente no cultivo da cana-de-açúcar e do café, certo? Continuando. Imigrantes europeus e asiáticos. Os primeiros europeus a chegarem ao Brasil foram os portugueses. Mais tarde, por volta do século XIX, o governo brasileiro promoveu a entrada de um grande número de imigrantes europeus e também asiáticos. Na primeira metade do século XX, pelo menos 4 milhões de imigrantes se embarcaram no Brasil. Dentre os principais grupos humanos europeus destacam-se os portugueses, os espanhóis, italianos e alemães. Em relação aos povos asiáticos, podemos destacar os japoneses, os sírios e libaneses. Então, gente, imagine, olhem quantos imigrantes vieram para o nosso país. Tudo por quê? Procurando uma vida melhor, certo? Eles queriam melhorar de vida. Então, eles achavam que aqui no Brasil todo mundo que viesse para cá ia ficar rico, certo? Tendo em vista essa diversidade de raças, culturas e etnias, o resultado só poderia ser uma
miscigenação, a qual promoveu uma grande riqueza cultural. Por esse motivo, encontramos inúmeras manifestações culturais, costumes, pratos típicos e muitos outros aspectos, certo? A composição étnica brasileira. Então, foi com a mistura do índio, do branco, do negro e dos asiáticos que foram formados os tão famosos mestiços. Muitas pessoas falam que se há mistura, eles não são puros, eles são mestiços. Por quê? Índio que casou com branco, branco que casou com negro, branco que casou com asiático, negro que casou com asiático, que casou com índio. Então, foi muito misturado, certo? E aí, ocasionou nos mestiços, certo? Dos mestiços também foi o casamento do branco com o negro fez o mulato. O casamento do branco com o índio fez o caboclo, caiçara, o mameluco, o caipira e o capial, certo? Então são essas raças. O índio com o negro se fez o cafuso e o branco com o japonês, o ainokô. Diferente, né, gente? Mas é esse o nome dessa raça, quando um japonês casa com um branco. Os filhos dele são os Ainokô, certo? Então vamos falar desse período sobre a abolição da escravatura. Quando acabou a escravidão? Então, foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil e determinou o fim da escravização dos negros no Brasil. A abolição do trabalho escravo ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a princesa Isabel. A abolição da escravatura foi a conclusão de uma campanha popular que pressionou o império para que a instituição da escravidão fosse abolida do nosso país. A abolição do trabalho escravo foi um assunto debatido em nosso país ao longo de todo o século XIX. Esse assunto já era discutido por algumas personalidades nos primeiros anos da nossa independência, como José Bonifácio, e se arrastou ao longo de todo o período monárquico. Mas o primeiro assunto que tomou real importância no cenário político do nosso país foi a proibição do tráfico negreiro. O risco de uma guerra entre Brasil e Inglaterra fez com que fosse aprovada uma lei, em 1850, conhecida como Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei decretava a proibição definitiva sobre o tráfico negreiro no Brasil, mas permitia que os africanos que chegaram após a lei de 1831 continuassem como os escravos. Com essa lei, a repressão ao tráfico negreiro foi efetiva, e de 1851 até 1856, somente 6.900 africanos chegaram ao Brasil. Então, claro, gente, os portugueses e os ingleses estavam ganhando muito dinheiro com o tráfico negreiro, certo? Então, eles iam até a África, capturavam os negros, traziam para o Brasil, chegavam aqui, vendiam os negros. Então, eles ganhavam muito dinheiro, certo? Só que muitas pessoas achavam injusto isso, tadinho dos negros, deixavam famílias na África, não tinham dinheiro para nada, trabalhavam com trabalhos duros, certo? Eles eram torturados, chicoteados. Então, a princesa Isabel, né, assinou a Lei Áurea. Claro que, assim, como eram os reis, porque era um período de monarquia, as pessoas que queriam a abolição começaram a pressionar o rei. E o rei aceitou, porque ele foi muito pressionado, certo? E aí sim, ele autorizou que a princesa Isabel assinasse a Lei Áurea. Só que antes disso tudo, houve a Lei Eusébio de Queiroz, onde eles primeiro cortaram
o tráfico de escravos, certo? Então, foi proibido, não podia mais um navio negreiro carregar desculpem, carregar os negros, não podia mais, certo? Era proibido. Mas mesmo com essa proibição, eles faziam escondido. Então, teve que ter sido feita esta lei. Essa lei, quando foi aprovada, não podia mais. Aí que eles pararam, certo? De traficar os negros. E isso aconteceu de 1851 até 1856, demorou 5 anos. 5 anos para eles pararem tudo, certo? Conforme o movimento abolicionista ganhava força, os grupos escravocratas, né, que eram os grupos de escravos, eles conversavam politicamente para barrar o avanço do abolicionismo. Por quê? Eles não queriam, certo? Os grupos que compravam os negros, que ganhavam muito dinheiro com os negros, eles não queriam que essa lei, que essa lei continuasse, que a princesa Isabel assinasse. Então, teve um debate nesse campo político que acabou determinando a aprovação de uma lei. Em 1871, conhecida como Lei do Ventre Livre. Lembrando, a abolição da escravatura só foi assinada em 1888. Então, houve outra lei, que é a Lei do Ventre Livre, antes da princesa Isabel assinar a Lei Áurea, certo? Essa lei do ventre livre declarava que todo nascido de escrava, a partir de 1871, seria declarado livre, mas desde que prestasse um tempo de serviço, sendo libertado com 8 anos, com indenização. Quer dizer, eles dariam um dinheiro para esta criança. Ou, se a mãe não quisesse, seria feito com 21 anos, mas daí ele não receberia nada, certo? Então, imagine, como é que um negro de 8 anos, uma criança negra de 8 anos, ia ser livre, se ela dependia dos pais? Então, claro que os negros, os nenês que nasciam, né, eles ficavam trabalhando como escravos até os 21 anos, que assim era melhor, eles saíam aí sem receber nada, mas eles estavam livres. Essa lei foi decretada para atender uma série de interesses dos donos de escravos, mas foi utilizada frequentemente por advogados e rábulas. Rábulas, o que é? Advogado sem formação acadêmica. Ele não tinha feito uma faculdade, ele não era advogado formado, certo? Mas ele era um abolicionista na defesa dos escravos. Essa atuação na lei foi uma das formas de resistência popular contra a instituição da escravidão em nosso país. Como eles não queriam que os negros fossem libertados, eles fizeram essa lei. Outra lei criada pelos escravocratas, desculpe, para atender seus interesses de transição gradual, foi a Lei dos Sexagenários, de 1885. A Lei dos Sexagenários, ou Lei Saraiva-Cotegipe, corresponde a uma das leis abolicionistas, ao lado da Lei Eusébio de Queiroz, Lei de Ventre Livre, e da Lei Áurea. Essa lei foi promulgada no dia 28 de setembro de 1885 e deu liberdade aos escravos com idade igual ou superior aos 60 anos. Então, quando o negro chegava nos 60 anos, ele estava livre. Mas, gente, vocês já pensaram? Como é que o negro com 60 anos, já cansado, certo? Levou muita chicotada, foi torturado, ia aguentar até os 60 anos? Então, sinceramente, essa lei não era muito boa, certo? Para os escravos, nem um pouquinho. E o fim da escravidão?
O fim da escravidão se daria efetivamente como a sanção da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, no dia 13 de maio de 1888. Nesse sentido, vale lembrar que mesmo a Lei Áurea não previu as consequências desse ato para os cerca de mais 700 mil negros escravizados que ainda existiam no país. Apesar da princesa Dona Isabel ter vários projetos de educação e inclusão, não houve tempo para colocá-los em prática, por conta do golpe republicano. Durante a República, o abandono continuou, certo? Então, claro, ela não conseguiu colocar em prática, ela tinha muitos projetos para que quando os negros fossem libertados, eles frequentassem escolas, certo? Ela queria o quê? Incluir eles na sociedade, porque eles eram iguais ao povo branco, só que não deu certo, porque aí houve o golpe republicano e o rei parou de ter monarquia. Então não existia mais o rei, houve a república, certo? E aí a república não seguiu esses projetos. E os negros ficaram lá, certo? Então, olha só. Assim, os afrodescendentes sofrem até hoje reflexos da falta de políticas públicas de inclusão social, além de inúmeros preconceitos, tal como o racismo, certo? Então, os negros sofreram muito racismo. Os brancos não aceitavam que os negros eram iguais a eles. Houve tudo isso. Com efeito, a Lei Áurea concedeu o direito de liberdade aos escravos, mas não conferia condições para eles viverem de maneira digna, tal qual os brancos. Sem opções, muitos escravos continuaram o trabalho nas fazendas. Sim, a Lei Áurea deu a liberdade, mas eles saíram sem nada, sem dinheiro, sem lugar para morar, eles saíram sem nada. Então, muitos, não tendo lugar para morar e nem dinheiro, continuaram trabalhando como escravos aonde estavam. Esta aqui, gente, é a carta da Lei Áurea. Foi essa a carta que a princesa Isabel assinou. A gente não consegue enxergar muito bem, porque a escrita era diferente da nossa, certo? E não está muito legível. Mas eu vou ler para vocês o que está escrito. Está escrito assim: a princesa imperial regente, em nome da Sua Majestade o Imperador, o senhor Dom Pedro II, faz saber a todos os súditos do Império que a Assembleia Geral decretou a ela, sancionou a lei seguinte. Artigo 1º. É declarada extinta, desde a data desta lei, a escravidão no Brasil. Quer dizer, é proibido a escravidão no Brasil. Artigo 2º. Revogam-se as disposições em contrário. Então, quer dizer, o que quer dizer esse artigo? Que nada, nem ninguém poderia mudar essa lei. Certo? Continuando. Manda, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da referida lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, e guardar tão inteiramente como nela se contém. Então, isto está guardado até hoje, gente. Esta carta existe até hoje. O secretário de Estado dos Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas e interino nos negócios estrangeiros, o bacharel Rodrigo Augusto da Silva, do Conselho de Sua Majestade, o Imperador, o faça imprimir, publicar e correr. Dada no Palácio do Rio de Janeiro, em 13 de maio de 1888. 67ª da Independência e do Império. Princesa Imperial Regente, Rodrigo Augusto da Silva. Carta de lei, pela qual Vossa Alteza Imperial manda executar o decreto na Assembleia Geral que houve por bem sancionar, declarando extinta a escravidão no Brasil, como nela se declara, para Vossa Alteza Imperial ver.
Chancelaria-mor do Império Antônio Ferreira Viana. Transitou em 13 de maio de 1888, José Júlio de Albuquerque. Certo? Foi ele que escreveu essa carta com a assinatura da princesa Isabel e do Rodrigo, né, que diz ali em cima, Rodrigo Augusto da Silva. Foram os dois que assinaram essa carta. E eles colocaram dentro desta carta a lei que ninguém mais poderia anular essa lei, certo? Então, gente, é isso. Voltamos aqui para nós. Então, aprofundei um pouco isso para vocês verem que foi um processo bem demorado, foi um processo bem complicado, onde os negros enfrentaram muitos problemas até conseguirem ser libertos, certo? Então, foi um tempo muito triste, sim, para o nosso Brasil. Muito triste mesmo. E principalmente para os negros, porque eles sofreram muito para conseguir essa liberdade, certo? E ainda demorou muitos anos para a sociedade aceitar os negros como sendo iguais a todo mundo, certo? Então, a prof queria explicar isso um pouquinho mais, porque a partir de agora nós vamos entrar nos direitos deles, certo? Os direitos dos negros, os direitos dos índios, que antigamente eles não tinham direito nenhum. Hoje eles têm. Então, o nosso próximo assunto da apostila será sobre isso. Então, eu precisava explicar mais a fundo tudo o que aconteceu, certo? Então, era isso que a prof queria explicar por hoje. A prof vai colocar um vídeo de explicação da abolição da escravatura para vocês fixarem, para vocês entenderem mais ainda sobre como tudo aconteceu, certo? E vou passar uma tarefa de casa lá no Que Mágico. Essa tarefa de casa vai ser para vocês fazerem a atividade e postarem para mim no Que Mágico de novo. E vou colocar também uma ficha de atividade, certo? Então, vou passar tudo isso no Que Mágico. Então, ficamos por aqui com mais uma aulinha de história, certo? Direto do túnel do tempo, vamos falar assim. Então, tá. Então, se cuidem e ficamos por aqui. Beijos para todos.